Algumas marcas são sinônimo de produto ou de serviço, e a companhia que integra o Dinheiro Entrevista de hoje é sinônimo de depilação a laser, sendo a maior rede do Brasil e do mundo nesse segmento. Nos outdoors e nas propagandas da empresa, você já deve ter visto das mais variadas celebridades, incluindo Xuxa, Jade Picon e até o Gabriel Medina. Na Bolsa de Valores desde meados de 2021, ano recorde de IPOs, a Espaço Laser ainda está com ações bem abaixo do preço de quando entrou, mas vive um momento glorioso nesse ano de 2025, com alta de mais de 50% nas ações desde o início do ano. E hoje eu falo com a mulher, e aliás uma das poucas mulheres CEOs que a gente tem de empresas da Bolsa de Valores, que lidera a operação dessa companhia. Magali Leite. Tudo bem, Magali? Muito obrigada, Eduardo. Tudo bem? Prazer estar aqui falando com você. Parabéns pelo programa. Obrigadão, prazer é todo meu. Obrigadão pelo seu tempo em falar com a gente, reservar um espacinho aí da sua agenda. E para quebrar o gelo, para a gente abrir o papo, como eu falei aqui na introdução, né, a Xuxa tá nos outdoors, mas eu vi um boato que a Xuxa é sócia da companhia também, é verdade? Ela é nossa sócia minoritária, foi durante muito tempo nossa garota propaganda. Ela não está no nosso conselho de administração, mas ela acompanha os números de longe, recebe as informações e está bastante satisfeita com o resultado que a companhia vem entregando. Essa parceria veio de quando? Quando que ela começou a aparecer nos outdoors? Ela entrou junto com o José Carlos Semenzato. O ano foi aproximadamente 2016. Nossa, tem bastante tempo, quase 10 anos. Tem bastante tempo. E o Zé Carlos Semenzato está no nosso bloco de controle e faz parte do nosso conselho de administração também. O Semenzato está no board. Está no board, é o nosso Shark Tank. E ele é um conselheiro bastante atuante no sentido de ajudar bastante, principalmente na tese de franquias. Ele é muito experiente nesse mercado e é bacana porque a visão dele é não só como acionista do nosso negócio, mas como um player muito importante do mercado de companhias franqueadoras. Então, se eu não me engano, eles têm aproximadamente 5.000 unidades investidas. A Espaço Laser é uma delas e certamente é uma tese que eles estão bastante satisfeitos com o valor que vem entregando para os seus acionistas. Como que é ter E nesse caso foi um case que obviamente ele entrou pelo Shark Tank, né? Como que é ter um Shark que entrou fora do Shark Tank, assim, como você falou, ele é atuante, mas ele... Do tempo que você tem você entrou como CFO e depois como CEO, né? Então imagino que você já tenha tido várias interações com o board, que seja uma interação recorrente. Ele, além de ser atuante, de fato, esse smart money faz diferença no fim do dia? Olha, ele, desde o início da companhia, eu acho que, para além de qualquer investimento que a gente esteja falando, o que tem agregado muito é o entendimento dele do mercado de franquias. E a Espaço Laser acabou indo um pouco na contramão do resto do mercado, né? A maioria das empresas de varejo que trabalham com franquias tem a grande parte das suas unidades franqueadas. A Espaço Laser é o contrário, a gente tem aproximadamente 60% das nossas unidades próprias. Então, essa expertise dele é muito importante, mas, sobretudo, uma visão de mercado muito atualizada. É uma pessoa que está muito presente em todos os fóruns decisórios que gravitam em torno do nosso setor. Então, é uma opinião qualificada e muito contributiva no sentido de ajudar a gente a construir um futuro e definir uma estratégia, como a gente vem fazendo de uma forma tão estruturada, e, naturalmente, os ganhos têm vindo, né? Um trabalho duro, a gente está muito focado na recuperação do negócio, na transformação. Fizemos turnaround aí nos 2 primeiros anos. Agora a gente está investindo bastante no crescimento do negócio. Então, todo o nosso conselho ele está muito conectado nessa orientação com relação ao plano estratégico de longo prazo da companhia. A gente, no ano de 2024, juntou as principais lideranças do negócio e ajustamos todo esse pensamento estratégico ao longo de uma jornada de um ano. Essa jornada culminou numa definição estratégica de 10 anos. A gente aproveitou o Investor Day que nós fizemos em abril, casa cheia,
não só os investidores já estão na nossa base, mas muita gente interessada na tese, pessoas muito qualificadas do mercado estiveram com a gente nesse evento do Investor Day, e lá a gente teve a oportunidade de mostrar todo esse planejamento estratégico que está desenhado para os próximos 10 anos. Obviamente que estratégia ela não é uma coisa estática, a gente vem revisitando algumas definições, mas nós temos um plano muito robusto de longo prazo para o negócio, e esse plano definiu, junto com essa alta liderança da companhia, os 8 principais projetos que são objeto do nosso foco aí de desenvolvimento, porque eles estão endereçando os principais desafios do negócio e principalmente a nova fase, a nova etapa da Espaço Laser, que já seria uma segunda onda da estratégia. A primeira é estabelecer excelência de atendimento em todos os pontos de contato que a gente tem com os nossos clientes, desde receber o cliente nas nossas unidades, até a conexão digital que eles têm com a gente, via todas as nossas redes sociais ou aplicativos, mas a gente, para além disso, quer receber de uma forma diferenciada. A gente quer dar uma experiência melhor para o nosso cliente. Então, esse é um dos principais projetos e isso integra a primeira onda da nossa estratégia, que vai até 2026. A partir daí, as nossas ambições são maiores. Perfeito. Voltando no começo da sua resposta, que até um tema que estava na pauta aqui, você falou essa questão do share das franquias, que eu acho que chama atenção, né? Como você falou, vocês têm 60% de lojas próprias. Por que exatamente essa decisão? Se explicar para o pessoal, né? Se desde sempre foi assim, se vocês pretendem alterar esse share algum dia, e se é para manter o controle de qualidade e tudo mais, e se nunca houve essa discussão também, se nunca o próprio board, o próprio ser mais exato, que é o cara das franquias, alguém não sugeriu, falou, olha, a gente tem que franquear mais, se nunca rolou essa discussão de mudar o share de franquias x lojas próprias? A gente tem uma margem muito importante que contribui para o negócio, vindo das nossas franquias. Nós temos uma taxa de franquia muito interessante em termos de retorno. Nossos royalties também são muito adequados à potência, à importância da marca que a Espaço Laser tem no mercado e todo o serviço que a gente provê ali para os nossos franqueados. Tem sempre desafios, tem sempre melhorias a serem feitas, mas a gente entende que a gente está num ponto de equilíbrio importante em termos de margem dentro das 2 unidades de negócio, digamos assim, são as lojas próprias e as franquias. E isso não funciona só no Brasil, nós operamos em mais 4 países e a correlação é mais ou menos parecida. Na Colômbia a gente tem uma atuação diferente, é só através de franquias, mas na Argentina, no Chile, onde nós também somos líderes de mercado, a gente tem uma correlação parecida entre lojas próprias e franquias, assim como a gente tem no Brasil. Então, a gente enxerga uma contribuição importante de todas essas 2 unidades de negócio, dos nossos negócios fora do Brasil. Isso tudo é intencional, essa construção, ela vem sendo mantida e vem crescendo à medida que a gente amadurece essa diretriz estratégica do negócio. Perfeito. E antes de falar mais sobre a operação da companhia, sobre o momento de vocês, sobre o Investor Day, eu citei, além das figuras aí que estão envolvidas na companhia, quando eu falei das celebridades, eu falei do Medina também, e é interessante porque é uma figura masculina, né, e depilação a laser, eu acho que culturalmente sempre foi muito associada com a figura da mulher e tudo mais. Vocês, nos últimos anos, têm conseguido aumentar o share de público masculino, e quanto que isso representa da receita de vocês, e tem expectativa de, poxa, a gente acha que vai aumentar ainda mais, tá dando retorno? A gente tem aumentado a participação do público masculino, não só do público masculino, mas de estratos que a gente era menos atuante, como o público mais jovem de adolescentes, além do público masculino, as pessoas que estão num momento de alteração hormonal importante, então isso faz com que haja um crescimento de pelos, e a depilação a laser é muito eficiente também nesse momento. Então, aquele público 45+, que já está ali fazendo um tratamento hormonal para recuperação daqueles hormônios que a mulher perde na menopausa.
Então, a gente tem várias gamas de público, pessoas com fototipo mais alto, que são as peles mais escuras também. Essa tecnologia chegou mais tarde no mercado. A Espaço Laser está investindo em aumento do parque para atender esse público. É um público muito presente no Brasil, né? A gente é muito miscigenado. Então, o nosso equipamento começou no mercado, como no mundo todo se usava por contraste de melanina, então para peles muito claras, e hoje a gente atende a todos os tipos de pele, todos os fototipos. Então, existem vários públicos que a gente busca aumentar a penetração, tem sido bem sucedido. O público masculino hoje representa aproximadamente 15% dos nossos clientes. A gente pode melhorar, a gente pode aumentar. Recentemente lançamos 6 laser shops, uma em cada região do Brasil onde a gente atua, que são lojas com aquela pegada mais de barbearia, para atrair mais o público masculino. A gente vem também trazendo várias inovações, a gente tem uma máquina de laser nova na operação, a gente está trocando o nosso sistema de resfriamento epidérmico para dar mais conforto ainda para os nossos clientes antes do disparo do laser. Então, a Espaço Laser está num momento muito positivo, não só de angariar outros layers de públicos onde a gente era menos presente, mas também numa evolução da tecnologia, além do produto, uma tecnologia que melhore também a jornada do nosso cliente. Perfeito. Você falou isso dos tons de pele, que eu acho que é relevante porque mostra uma parte que tem a ver com a evolução tecnológica do setor e tudo mais. No mundo todo sempre foi feito do mesmo jeito e a tecnologia mudou e tem que fazer. É uma tecnologia diferente. O que exatamente vocês têm que fazer para atender todas as gamas de pele com todos os tons de melanina? Nós temos 2 tipos de laser hoje, nem sempre foi assim. Para os fototipos mais altos, a tecnologia chegou mais tarde. Então, o nosso laser para fototipos mais claros se chama Alexandrite e para os mais altos se chama ND-YAG. A lógica de funcionamento do equipamento é a mesma. A forma como ele vai gerar essa eficiência para a cauterização dos pelos é diferente, mas ainda assim é o mesmo nível de qualidade no resultado final ali na solução para os pelos dos nossos clientes. Então, assim, é uma tecnologia que vem evoluindo. Tem vários tipos de equipamentos pelo mundo possíveis de serem adotados. A nossa máquina vem evoluindo ao longo do tempo, ela é um modelo americano e recentemente a gente começou a adotar também na nossa operação. Temos um número bem menor de equipamentos, mas a gente tem uma máquina brasileira hoje também de laser sendo testada. Alguns franqueados nossos já estão bem evoluídos também no teste desse equipamento. A gente está bastante satisfeito, porque é o mesmo nível de resultado, finalmente, que a gente consegue de um equipamento brasileiro, que tem linhas de subsídio muito interessantes, principalmente para os nossos franqueados. Então, tem sido uma evolução de melhoria da estrutura de capital do nosso negócio que a gente pode oferecer para o nosso franqueado, uma evolução em termos de amplitude dos públicos que a gente pode abranger e uma evolução sempre na qualidade do produto que a gente oferece, né? Perfeito. E duas coisas, a eficácia desses 2 tipos de tecnologia é mais ou menos a mesma, e quando vocês passaram a ofertar para as 2 tecnologias, vocês perceberam que tinha uma demanda reprimida? Ainda existe uma demanda reprimida, a gente não tem o mesmo nível de equipamentos no nosso parque na mesma proporção. Esse é um foco de investimento da Espaço Laser muito forte hoje, não só porque a gente acredita comercialmente que ainda existe muito público para capturar, mas a gente quer oferecer para todos os interessados em fazer depilação a laser a melhor solução tecnológica para isso, né? O laser, ele não é só, a qualidade do que a gente oferece não é só constituído pelo nível do equipamento que a gente oferece. Então, ao longo de 21 anos, a Espaço Laser vem desenvolvendo um protocolo que é proprietário
e ele é muito poderoso. Isso é algo que você não copia. Você aprende e isso vai sofisticando com o tempo, à medida que a gente tem um volume tão expressivo de serviços executados. A Espaço Laser faz por ano 26 milhões de sessões de depilação a laser. Esse know-how é algo que é uma barreira de entrada gigantesca para qualquer player. Então, a gente tem essa preocupação com esse lado da qualidade, da segurança para o nosso cliente, de oferecer o que efetivamente existe de mais atual e de mais eficiente na questão da cauterização de pelos, com uma política comercial muito democrática. A gente tem preço e produto para todas as classes sociais. A gente atua com uma penetração importante em todas as classes sociais também. Então, vai para muito além de uma questão de raça do nosso cliente. A gente quer realmente ser democrático, ser inclusivo e ter um nível de qualidade superior, como a gente vem oferecendo há 21 anos. Perfeito. Vocês, nesse ponto que você falou, né, da barreira de entrada, acho que é relevante porque eu me recordo que acho que um gestor que eu falei tem anos, já acho que tem uns 3 anos, na época ele não estava short, mas acho que ele tinha reduzido a exposição à companhia, e ele falou, poxa, a gente tem muito receio com a tese, porque justamente a gente acha que, poxa, a pessoa pode abrir, sei lá, eu sou aqui, me chamo Eduardo, eu abro a Eduardo Laser no shopping aqui do lado e tento fazer um serviço praticamente igual. E o que você tem citado, até em outros diálogos, a gente já escrevi matéria sobre a companhia em meses passados, vocês têm aumentado os diferenciais em relação à concorrência, né? Acho que o foco da sua gestão, em partes, foi criar elementos que tornam vocês um pouco diferentes. Não sei se exatamente isso vem de vários anos, não sei se é de um passado mais recente, mas assim, na média, você já falou um pouco de tecnologia, mas em termos de serviço e você falou um pouco de preço agora também, o que vocês fazem que vocês olham e falam, poxa, isso aqui só a gente faz, isso aqui faz com que a gente consiga ter um diferencial competitivo mais concreto e a gente não seja tão commodity, não seja só mais uma companhia de depilação a laser. Tá. A Espaço Laser, como toda companhia que tem uma certa alavancagem, ela tem uma equação complexa para resolver em termos de gestão do negócio. Então, a gente tem aí um ambiente macro e micro, onde o custo do capital é muito expressivo no Brasil. Então, quando a gente tem uma certa alavancagem, fazer o equilíbrio de continuar investindo no negócio e atender ali as exigências dos credores não é uma coisa simples de fazer. Quando a gente está falando de serviço no varejo, uma prestação de serviço de longo prazo, onde o nível de política comercial que a gente oferece depende também, para continuar aumentando a nossa base de clientes, de um parcelamento longo para caber no orçamento dos nossos clientes. Conciliar isso tudo na estrutura de capital é muito complexo. E a gente conseguiu entender como é que funciona muito rápido essa dinâmica no mercado e, sobretudo, entender que existe uma elasticidade importante no nosso negócio. Para você ter uma ideia, no primeiro semestre do ano, a gente já conseguiu aumentar o nosso ticket médio em 16,5%. Hoje é de quanto o ticket médio de vocês? R$ 1.600, aproximadamente. Fazer isso na conjuntura de mercado que a gente está vivendo, está aumentando 2 dígitos do nosso same-store sales, diminuir o endividamento líquido e a alavancagem da companhia, crescendo o EBITDA e todos os principais indicadores de performance do negócio, realmente é bastante desafiador em termos de gestão e ainda por cima com os desafios que a gente tem de melhoria do produto e do atendimento do nosso cliente. Então, a gente tem conseguido conciliar essas coisas. Você comentou aí da valorização das nossas ações. Eu acho essa valorização muito justa, porque ela reflete efetivamente todo o valor que a gente vem entregando para o nosso cliente, para o nosso investidor, para todos os stakeholders do nosso negócio. A Espaço Laser é conhecida como um ótimo ambiente de trabalho. A gente tem agraciado com o GPTW há vários anos consecutivos.
Óbvio que a gente tem um monte de coisas para melhorar, mas a gente efetivamente naquilo que é importante para o nosso ecossistema, a gente tem performado e tem trazido toda a inovação e todo o ganho possível, apesar de um cenário bem desafiador. Perfeito. O Antes de falar um pouco mais sobre o operacional e esse momento de vocês, eu imagino, por você ser uma empresa que está no varejo, como você falou, né, 26 milhões, né, de sessões no ano, assim, vocês atendem muita gente, tem uma gama de clientes gigantesca, tem a questão de trabalhar a recorrência. Nos últimos anos, vocês têm conseguido mensurar o quanto vocês melhoraram nisso, no NPS, por exemplo, em feedbacks, não sei se isso é uma plataforma oficial, ou Reclame Aqui, por exemplo, que é Uhum. uma relevante melhorou. Aliás, NPS, para quem não sabe, é o Net Promoter Score. Score, que é o indicador que mede a satisfação dos clientes. Uhum. Vocês têm conseguido trabalhar nisso? E, aliás, nesse sentido, por curiosidade, eu imagino que cancelamento de sessões deva ser um gargalo para vocês. Não que seja um problema, mas pode ser um gargalo, né? Uma variável que pode ser uma pedra no sapato. Vocês têm política para isso? Como é que vocês lidam com isso? Porque eu acho que é algo que pode bater no financeiro também, Uhum. né? Dependendo se virar um Claro. problema. A gente vem historicamente com um nível de NPS muito forte. Para o setor, realmente, ele é bastante diferenciado, porque quando a gente fala de um serviço tão pessoal, tão personalizado a cliente, é um desafio quando você tem 5 milhões de clientes na base. Então, o nosso NPS ele vai gravitar aí em torno de 86, 87. É uma nota muito alta. A gente vem alguns anos consecutivos sendo reconhecido pelo Reclame Aqui, pela velocidade com que a gente trata as reclamações que a gente tem e pelo tamanho da companhia, pelo número reduzido de reclamações que a gente recebe. A gente tem uma área muito forte de atendimento ao cliente, investe bastante em capacitação e atualização, tanto das pessoas quanto das ferramentas. A gente tem várias coisas para fazer nessa frente, tem melhorias possíveis que a gente está buscando acelerar, mas eu acho que a Espaço Laser, ela tem sim, também como você falou no começo da nossa conversa, esse reconhecimento quase como se ela fosse sinônimo de categoria. Isso é muito difícil de você sustentar ao longo de tantos anos. Porque eu costumo dizer que, em termos de gestão, a Espaço Laser oferece todas as complexidades, você pode imaginar. A gente tem um fundo estrangeiro no bloco de controle que participa Uhum. do nosso conselho de administração. Nós somos uma multinacional brasileira, atuamos em 5 países. A gente tem um tipo de serviço que é desafiador escalar. A gente tem uma combinação diferente no mix de lojas próprias com franquias. Nós somos listados, temos capital aberto no novo mercado, então, obviamente que isso requer que você tenha um nível diferenciado de governança corporativa. Então, assim, quando a gente está falando de um público, tanto dos nossos colaboradores, que é 95% sexo feminino, quanto dos clientes, que também é 85% do sexo feminino, é óbvio que a nossa comunicação tem uma atenção. A gente tem uma série de programas sociais dentro da nossa empresa que privilegiam principalmente aquelas mães que são sozinhas na criação dos seus filhos, que têm filhos com algum tipo de deficiência, mulheres que sofrem com violência doméstica. A gente tem uma série de iniciativas de apoio à população que não é necessariamente só nosso colaborador. Então, a gente também ajuda nosso cliente em alguns aspectos. Então, eu acho que isso faz com que você vá construindo um nível de reputação muito diferenciado, né? Perfeito. Nesse sentido, acho que a gente vive um momento em que as grandes companhias que tiveram uma ascensão relevante nos últimos anos têm muito essa filosofia do customer first, né? Olha, a gente tem que ouvir muito cliente, né? A gente tem a Amazon, tem o Nubank, tem uma série de exemplos. Nesse sentido, eu imagino que em partes vocês tenham uma filosofia também de ouvir os feedbacks e tudo mais. Você falou, né, da própria nota do Reclame Aqui, que eu acho que é relevante porque é uma instituição bem reconhecida, né? É Uhum.
uma plataforma que evidencia bastante isso. Na média, quando você, desde a sua trajetória na companhia, né, que você entrou como CFO, depois virou CEO, como que vocês ouviam clientes? Que tipo de reclamações vocês mais ouviram? O que vocês conseguiram solucionar? Assim, como é que foi colher os feedbacks e o que vocês mudaram no serviço de vocês? E se tem alguma anedota nesse sentido também? Sempre tem, né? A gente que tem o nível de clientes que tem e de unidades, a gente tem quase 900 unidades, né? Então, sempre tem casos para contar. Mas, olha, quando o nosso cliente tem algum ponto, você já tocou num deles, né, que é o no-show, a gente foi sustentando até onde podia o reagendamento desse cliente. Chega um momento onde a gente está com um nível tão forte de demanda pelos nossos equipamentos que a gente começou a ver que a gente prejudicava quem não conseguia aquele horário. Então, a gente, entre o final do ano passado e esse ano, a gente implementou uma política de no-show. Se você cancelar com menos de 24 horas ou se você não comparecer à sua sessão, aquela sessão é dada como tendo sido feita, né? Não é simples da gente implementar esse tipo de medida, mas a gente sentiu que a gente estava prejudicando aquele cliente que não conseguia o horário que ele desejava. Então, foi necessário, hoje isso já está bastante entendido pelo nosso público, a gente ainda continua tendo uma certa dose de no-show que não é tão irrelevante assim, e a gente continua investindo muito, principalmente em tecnologia, em algoritmo, para dividir, para arrumar melhor na nossa agenda toda essa demanda que a gente recebe, principalmente para as regiões, para as unidades e para os horários de mais pico. Então, a gente está colocando muita tecnologia e muita inteligência, muita análise de dados para acomodar isso da melhor maneira possível. E, obviamente, junto com isso, a gente sabe que precisa aumentar o nível de investimento nos equipamentos e a gente também tem evoluído nesse lado, né? A gente celebrou com o BNDES há pouco tempo uma linha que privilegia um CAPEX com um prazo bem importante aí de financiamento. Obviamente, também do aspecto de reputação, um selo de garantia da solidez do negócio, uma linha de 16 anos, e a gente está conseguindo evoluir bastante na atualização do nosso parque e na evolução desse resfriamento epidérmico que a gente tem adotado recentemente. Perfeito. Antes de tocar ainda de falar do Investor Day, lá no momento das ações, você citou que vocês são multinacional, né? Vocês estão em Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Paraguai. Vocês são, inclusive, líderes, como você falou, no Brasil, na Argentina e no Chile, né? Isso. E como que é a ambição de vocês de ter unidades em outros países? Como que foi, né? Desde quando vocês estão em várias geografias aqui na América Latina? Eu me recordo até que no último né, no segundo trimestre desse ano, que foi o resultado financeiro mais recente que vocês divulgaram, o volume de lojas abertas fora do Brasil, somados, né, obviamente, todas as geografias, era levemente superior ao aberto aqui. Se tem um motivo para isso acontecer, essa expansão lá fora, em que nível que está isso? Lá a nossa capilaridade ainda é proporcionalmente menor do que é no Brasil. Então, proporcionalmente, também é natural que eles estejam abrindo mais unidades. A gente ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Isso é uma diretriz desenhada na nossa estratégia, mas é fazer isso com muita análise. É mais importante o caminho do que a velocidade. Então, a gente quer ser muito assertivo nessas decisões, até porque a nossa via de crescimento é através dos nossos franqueados. Então, na decisão de investimento que um franqueado faz, a gente é muito responsável, porque a gente considera que o sucesso dele também, obviamente, é o sucesso da franqueadora. E como a maioria dos nossos franqueados tem mais de 2 lojas, a gente acredita que esses mesmos franqueados que estão na nossa base são uma importante via de crescimento, porque para a gente é um valor muito bem visto o fato do nosso cliente entrar em qualquer unidade da Espaço Laser, em qualquer região do Brasil,
e não saber identificar se ele está numa loja própria ou numa franquia. Então, nosso desenvolvimento dessa relação, ele preconiza com que o treinamento, a capacitação dos nossos profissionais seja o mesmo para todos eles, não importa se eles estão numa loja própria ou numa franquia. O peso das nossas decisões e das nossas diretrizes comerciais, ele é o mesmo, ele tem que considerar o impacto dessas decisões, tanto para os nossos franqueados quanto para as nossas unidades próprias. A gente não faz distinção e quando faz não é algo que a gente esteja ali pensando porque quer privilegiar uma coisa ou outra. Às vezes é difícil fazer esse papel, mas a gente valoriza demais a qualidade da carteira de franqueados que o Espaço Laser tem. Eles são excelentes parceiros de negócio, sem eles a gente não estaria crescendo o que tem crescido. Então, eles são um valor muito importante da Espaço Laser e a gente pretende, sim, continuar melhorando, investindo bastante nessa relação, porque a gente tem franqueados que vêm entrando novos na nossa base, mas a gente gosta muito também de atuar com aqueles franqueados que já têm algumas unidades nossas. Perfeito. Agora sim, falando dos investimentos, do momento de vocês, para fazer jus, aproveitar que o nosso estúdio é aqui do lado da Faria Lima. E eu me recordo que eu escrevi matéria, né, sobre o último balanço de vocês, né, o balanço do segundo TRI, e eu te chamei de CEO que arrumou a casa. Afinal de contas, você está lá, você veio como CFO, né, então tem um pouco dessa filosofia de ter bastante disciplina financeira, e vocês registraram o 13º trimestre consecutivo de aumento no lucro, né, ou seja, a última linha do balanço melhorou 13 trimestres consecutivos. E também teve um marco lá que a alavancagem ficou abaixo do patamar que vocês esperaram e tal. Como que é a visão, né? Você que está na companhia já tem um tempinho aí, como que é a visão desse turnaround? Você tem perspectiva de esse cenário se manter, de vocês continuarem tracionando ainda mais, de reduzir a alavancagem e aumentar o lucro? E qual que foi o segredo, assim? Que peças no tabuleiro que você mexeu lá para deixar a companhia mais organizada e com o balanço mais limpo? Fazer esse equilíbrio entre DRE, caixa e balanço no cenário de Brasil nunca é uma coisa simples. Eu cheguei em junho de 2023 como CFO da companhia. Meu principal desafio ali de cara era sanear a estrutura de capital do negócio, fazer reperfilamento da dívida. Eu fiquei 9 meses muito dedicada nesse papel. Então, entrei em junho de 23. No último TRI de 23, a gente já conseguiu reverter o prejuízo da companhia, ao ponto de 24 a gente ter dado um lucro, ao ponto de ter pago dividendos. Não foi tão expressivo, mas foi um marco para a companhia diante de tudo que ela tinha passado ali no pós-IPO. A disciplina é muito grande, tanto no que existe de oportunidades operacionais, onde a gente possa melhorar o serviço que a gente presta para o nosso cliente, com muita qualidade, mas sempre olhando todas as oportunidades de otimização de custos e despesas. Isso é bastante religioso para a gente, né? Então, o nosso norte é entregar valorização para o nosso acionista. A gente está lá para isso, para melhorar o resultado do negócio, com um nível de serviço de qualidade de excelência, diferenciado, manter essas características que a Espaço Laser carrega há 21 anos, o que não é fácil fazer, porque é uma companhia que cresceu exponencialmente durante muitos anos seguidos, e ela sempre inovou, ela sempre fez coisas muito diferentes. Então, ali, a partir do ano de 2016, na sequência, o Brasil entrou na Argentina, na Colômbia, no Chile, e sempre cuidando para a gente ter o mesmo nível de produto do Brasil nessas regiões. A máquina é a mesma, o protocolo é a mesma, a gente mandou nossos técnicos para lá. Então, assim, essa nossa disciplina de gestão do negócio e de uma estrutura de capital que permita continuar investindo no negócio, mas ter uma equação ali de alavancagem e principalmente de dívida líquida reduzindo, é um norte muito importante para a gente. Porque a alavancagem você até pode resolver de outras maneiras, mas a dívida líquida reduzindo por tantos trimestres consecutivos
é um desafio bastante interessante da gente conseguir entregar. Então, quando eu escrevi matéria aqui sobre o resultado mais recente de vocês, do segundo TRI de 25, eu tinha chamado você de CEO que arrumou a casa no texto. E acho que vocês vêm de uma disciplina financeira muito grande, né? Você entrou como CFO, mudou muita coisa dentro do Espaço Laser e vocês vieram numa crescente, né? Foram 13 trimestres consecutivos que vocês melhoraram a última linha do balanço, né? Que o lucro aumentou e a alavancagem caiu. Quais que foram as peças no tabuleiro ali que vocês mexeram para conseguir deixar esse balanço mais limpo e fazer a companhia se tornar mais rentável, mais geradora de caixa? De fato, eu entrei na companhia em junho de 23. E o meu mandato primordial ali, nos 9 meses que eu passei como CFO, era justamente um equacionamento aí da estrutura de capital. A alavancagem estava, se eu não me engano, 3,4, 3,6 quando eu entrei. Hoje ela é 1,97. Nosso covenant de debentures é 2,5 de limite. Mas, além de tudo, eu acho que o que tem ajudado bastante a gente estar com essa sequência de redução de alavancagem tão longa e com redução também da dívida líquida, que é uma diretriz importante para a gente, porque isso aí ninguém tira de você, né? Reduzir a dívida líquida é diferente de reduzir a alavancagem. Então, acho que a gente tem uma série de disciplinas lá que a gente segue para chegar no patamar que a gente tem chegado, mas principalmente uma disciplina de ter um crescimento importante, mais sustentável da nossa receita. Fizemos mudanças importantes no C-Level da companhia. Eu assumi como CEO em março de 2024. Quando eu assumi, a gente já tinha entregue no último TRI de 23 lucro, a gente já tinha revertido o prejuízo que já vinha de algum tempo já. A gente sabe dos desafios que a companhia teve ali no pós-IPO, como todas as empresas, tinha uma alavancagem, saíram de uma Selic de 2 para 13, 15, de ter feito IPO em fevereiro de 21, ainda era um cenário pandêmico, um negócio de varejo. Foram vários desafios, várias complexidades, e a tese da Espaço Laser era a aquisição de unidades. Então, ela adquiriu quase 300 unidades no pós-IPO, precisou integralizar isso tudo. Então, ela passou por desafios muito complexos. Quando eu chego em 23, que a gente tem esse mandato aí, essa necessidade de otimizar o custo de capital do negócio e fazer o reperfilamento da dívida, a gente já estava ali com um certo plano definido pelo CEO anterior, e eu assumo, a gente obviamente vai mais num viés aí de capturar o máximo de ganho operacional. Então, a gente vem otimizando toda a forma como a gente faz o negócio, mas sempre olhando para o cliente, para o que é o melhor produto que a gente pode oferecer, mas, obviamente, a gente tinha muitas oportunidades, tinha mato alto no negócio. Ainda tem muita coisa para ser feita, a gente ainda tem muito ganho para capturar. Fizemos uma série de mudanças, o management mudou bastante, o C-Level a gente trocou algumas cadeiras, no sentido de trazer pessoas para esse novo momento do negócio. A gente agora tem a responsabilidade de fazer a execução de uma estratégia que, de certa forma, tem uma dose de ousadia, mas a gente está muito feliz com o plano que foi desenhado, porque ele foi um plano desenhado por todas as mãos da alta liderança do negócio. Não é só a cabeça do conselho, não é só a minha cabeça, não é só a cabeça do C-Level, mas nossos principais gerentes e diretores que participaram desse exercício, eles têm hoje muito claro qual o papel de cada um deles. Eu acho que é isso que faz a grande diferença no valor que a gente pode construir ou no que mais você pode extrair do teu negócio em termos de resultado. A gente acredita que em termos de produto ainda tem uma penetração muito grande para conquistar no mercado, tem muita capilaridade para a gente aumentar também.
nossos negócios internacionais estão num momento de performance muito positivo, mas a gente precisa ter sempre esse olho na disciplina, um plano muito bem estruturado, como a gente construiu, e, obviamente, a humildade de entender que a gente faz parte de uma engrenagem num mercado que não é simples. O varejo brasileiro é um desafio por si só. Quando a gente fala do mercado de serviço de estética, tem várias outras complexidades, mas a gente se sente muito preparado para essa nova fase do negócio, para dar sequência aí nesses 21 anos de sucesso da Espaço Laser. Perfeito. Você citou a alavancagem, que eu acho que é um tema relevante, que acho que foi um destaque muito grande nesse último balanço, nesse do segundo TRI, que vocês deixaram lá abaixo de 2 vezes, como você citou. E eu ia lhe perguntar, a perspectiva de vocês para esse ano, para o próximo, manter mais ou menos nesse patamar. E também você falou sobre a questão de como a companhia estava quando você chegou e tudo mais, né? Que tinha essa questão de fazer o reperfilamento da dívida, tinha que arrumar muita coisa. Que tipo de erro, digamos assim, a companhia cometia no passado que vocês conseguiram ajustar, que ela está mais calibrada com o cenário hoje em dia? Olha, eu acho que é difícil a gente definir qual é o ponto ótimo de equilíbrio de uma alavancagem. Acho que vai sempre depender do nível de investimento que você quer fazer para crescer, vai sempre depender da resposta do mercado em termos de aumento da receita, por exemplo, de todos os planos que a gente tem para continuar capturando ganhos operacionais que refletem aí numa otimização dos custos e das despesas da companhia. Mas eu acho que a companhia ela lidou com muitas complexidades ao mesmo tempo ali depois do IPO, né? Então, ela tinha uma startup que estava testando novos produtos de estética, principalmente facial. Ela evoluiu para expandir em outros países, fez a aquisição das unidades franqueadas e das JVs que ela se propôs a fazer, começou a evoluir em busca de um CEO de mercado. Então, assim, qualquer companhia que tinha uma certa alavancagem, que estava num cenário ali de Selic de 2, que de repente explode, no pós-pandemia, que tem todo esse tipo de desafio junto ao mesmo tempo, vai passar por um desafio muito complexo para encarar. Então, quando a gente entra, a gente já está na próxima milha de equacional que tinha sobrado aí desse momento de desafios, e a gente entra muito preparado para capturar os ganhos que a gente tem conseguido, né? Perfeito. E nesse sentido, sobre a melhora dos resultados de vocês, acho que teve o Investor Day que, como você bem citou, e como a gente citou na matéria sobre o balanço que a gente fez aqui na História de Dinheiro, foi relativamente um marco. A companhia teve uma alta expressiva desde esse dia nas ações. Os resultados já vinham, mas acho que nesse evento vocês acabaram né, detalhando para o mercado mais o momento da companhia e tudo mais. E para quem não sabe, né, Investor Day é basicamente uma reunião da companhia, um evento feito pela companhia para dialogar com o mercado, com investidores, com os analistas e tudo mais. E eu ia perguntar, você já falou um pouco sobre o momento da empresa, o que vocês têm feito, mas assim, o que exatamente, falando sobre o evento em si, né, teve alguma interação do tipo, poxa, algum analista que mudou muito de ideia depois do obviamente não precisa citar nomes, né, nem nenhuma casa, mas assim, teve alguma interação que você fala, poxa, essa pessoa aqui mudou a tese dela por causa do Investor Day, a gente conseguiu convencer essa pessoa, essa parte do mercado que a companhia estava andando bem, que os resultados estavam indo bem, que não valia a pena ser cético sobre a Espaço Laser. Eu acho que tinha muita gente acompanhando já há algum tempo, revisitando essa atualização da tese do negócio. Eu acho que ali foi um momento, e é por isso que é importante a gente fazer Investor Day, um momento de aprofundar qual o novo racional do negócio, apresentar nossos executivos. Nós temos executivos de altíssima qualidade. Teve alguns momentos muito importantes no nosso Investor Day, quando a Carol Cury mostra ali tecnicamente a complexidade de construir
uma estrutura como a gente tem de jornada, no sentido da tecnologia que a gente emprega para o nosso produto, dos equipamentos, de como é complexo um protocolo que é construído ao longo de 21 anos. Então, ali, se existia alguma questão com relação à barreira de entrada, a gente conseguiu ser super bem sucedido ali em desmistificar essa lenda, digamos assim. Teve um outro momento muito importante, a gente falou bastante sobre a lógica de ter expandido internacionalmente, o porquê de ter entrado em cada país, e a Vanessa é a nossa executiva que toca nossas operações internacionais e conhece com profundidade cada país onde a gente atua, então foi muito importante a participação dela. Teve um outro momento também que foi super elogiado pelos investidores, que foi quando a gente leva os nossos franqueados para darem depoimentos muito genuínos de como é ser um franqueado da Espaço Laser, o que diferencia, porque muitos deles são multifranqueados, eles têm outras marcas, o que diferencia um investimento numa franquia da Espaço Laser de qualquer outra marca, qual foi a jornada de cada um deles com a nossa marca, porque já estão há muito tempo com a gente. E, assim, foi muito, muito honesto, assim, foi muito verdadeiro, sabe? Então, eu acho que a gente teve ali uma oportunidade, principalmente naquele momento onde eu entro destrinchando com bastante detalhe qual a estratégia de longo prazo da empresa e conectando com o que a gente já vem construindo. Eu acho que ali a gente fez de uma forma que não deixou dúvidas com relação ao potencial que esse negócio tem. E quem estava acompanhando a tese estava ali, e tem muita gente que viu depois também, porque ele fica, a gravação do Investor Day fica hospedado na nossa página de RI. Muita gente que já tinha estado na base voltou, alguns que já estavam aumentaram sua posição, a gente tem bastante gente que vem aumentando a posição que já tinha na Espaço Laser, e a gente recebeu pessoas que conheciam um pouco da tese, que continuam conversando com a gente. A gente tem bastante demanda de fazer non-deal roadshow, né, aquelas conversas com os investidores ali no one-on-one, onde você detalha com mais tranquilidade toda a trajetória do negócio. Então, a gente está num momento muito especial, não só pelo resultado que a gente está entregando, mas pela forma como o mercado está enxergando o nosso potencial. Chegou a ter algum efeito imediato do que vocês acompanharam? Teve analista de sell-side que chegou a mudar a tese, chegou a recomendar as ações ou teceu muitos elogios por conta do Investor Day? A gente vem construindo isso de uma maneira bastante equilibrada e aos poucos. Ali na sequência, sim, a gente teve um reconhecimento importante, tem muita gente qualificada que está acompanhando o Espaço Laser e que tem compartilhado essa opinião publicamente. Eu acho que isso vem fazendo com que a gente tenha cada dia mais um nível de exposição em entidades, inclusive como esse aqui que a gente está agora, que são veículos que falam para as pessoas que realmente têm condição de entender esse momento do nosso negócio, que tenha um acompanhamento diferenciado do mercado e que reconhecem quando você realmente está num momento tão diferenciado como o da Espaço Laser. Perfeito. Ainda nesse tópico dos investimentos, no momento das ações, eu me recordo que tem uns bons meses já, acho que eu tinha lido alguma notícia sobre um eventual agrupamento de ações. Hoje vocês estão acima de R$1 com uma certa folga, acho que está 1,10, 1,12, né? A ação SPA3 lá na bolsa. Pelo fato do cenário hoje estar nesse sentido, essa discussão morreu ou essa discussão ainda rola sobre o eventual agrupamento de ações? A gente já, inclusive, soltou comunicado, né, de que tinha saído aí da zona de rebaixamento, digamos assim. A gente está evoluindo na ação. É óbvio que o cenário macro tem influenciado bastante o momento do país, principalmente essa instabilidade política, ela acaba afetando os negócios, que não necessariamente se correlaciona com performance,
Mas, enfim, é assim que as coisas acontecem. A gente, como executivo, está muito focado em fazer o que precisa ser feito, no foco e na determinação de continuar evoluindo, principalmente nesses indicadores que são importantes para o nosso negócio. E a gente está vendo aí um retorno muito positivo, principalmente dos nossos clientes em reconhecimento ao que a gente tem feito também. Perfeito. Aliás, só dando uma traduzida, quando a Magali falou que zona de rebaixamento é porque existe uma parte regulatória, né? Que fala que tem aquela coisa de penny stock, né? Que é quando uma ação fica abaixo de R$ 1, tem um limite da bolsa que uma ação não pode ficar. Salvo engano, são 30 pregões consecutivos abaixo de R$ 1. Então, tem algumas sanções que a companhia sofre se ela permanecer por esse tempo. Então, geralmente, quando você vê uma ação abaixo de R$ 1 por muito tempo, geralmente a companhia resolve fazendo um grupamento de ações. Então, você tem lá 10 ações que valem R$ 1, elas viram só uma ação que vale R$ 10 para contornar essa questão que tem a ver com liquidez, com o preço dos papéis. E você citou questão política, acho que não só sobre isso, né, mas acho que, como você falou, né, a gente não vive, né, a gente sempre viveu um momento que Brasília, aquela coisa toda, sempre influenciando os negócios, felizmente para uns, infelizmente para outros, a gente tem alguns ruídos que isso afeta, inclusive, companhias da Bolsa. No caso de vocês, o ano que a gente está, que é esse ano de 25, tem se mostrado um ano de percalços por conta de algumas questões que a gente vê do lado político ou do lado macro, desse tempo que você está na companhia, né, desde 23, como é que tem sido o andar da carruagem olhando para o macro, tendo que lidar com o macro no Brasil, né? Olha, Eduardo, eu tenho mais de 30 anos de carreira. Então, já participei de momentos de empresas muito distintos, onde você precisava preparar para crescer, precisava preparar para fazer IPO, turnaround, distressed. Então, a gente está acostumado a entregar resultado apesar do momento que o país esteja passando. E nunca foi simples, nunca foi estável, a gente nunca teve muita previsibilidade das coisas. E eu acho que, apesar disso tudo, dessa turbulência toda, a Espaço Laser está crescendo aí 2 dígitos, reduzindo a alavancagem, reduzindo dívida líquida, crescendo base de clientes, inaugurando novas lojas. Então, eu acho que a gente aprendeu muito como executivo, e o executivo brasileiro ele é muito versátil, porque nós já passamos por momentos muito difíceis de conjuntura. Quando o macro está ruim, aqui fica difícil. Quando o macro está bom, aqui também está difícil. Tá menos a gente nunca nada de braçada no Brasil, né? Mas eu acho que isso é que faz os bons empresários, os bons executivos. É você saber ter essa capacidade de se reinventar, de transformar o seu negócio, apesar dessa confusão toda. Perfeito. Você falou de macro difícil, eu acho que assim, cada executivo que sentei na sua cadeira, geralmente às vezes tem uma dificuldade a mais. Tem um indicador que, puxa, a galera do varejo geralmente sofre mais um pouco com Selic, tem gente que é mais correlacionado com crescimento, né? Aquela empresa que tem mais a ver com o Brasil, que tem mais aquela coisa da indústria. Vocês, eu imagino que devam, em partes, ter um pouco de pedra no sapato com inflação, porque eu acho que acaba que, acho que eventualmente a pressão no poder de compra, né? O brasileiro tendo um poder menor de compra, ele acaba remanejando o orçamento e ele pode falar, poxa, em vez de fazer lá X sessões da Espaço Laser, eu vou apelar para uma Gillette aqui que é, sei lá, R$ 10. Como que vocês fazem para lidar com isso, assim? Tipo, poxa, tem inflação alta, o que a gente vai fazer para lidar com isso aqui? O que a gente vai tomar de decisão financeira ou de gestão de operacional para lidar com IPCA alto? A gente conhece bem a estrutura dos orçamentos domésticos, digamos assim, do nosso tipo de cliente. Então, a gente trabalha muito com a adaptação das nossas condições comerciais que a gente oferece para o cliente. Então, como a gente vê que o mercado está um pouco mais retraído, como o nosso produto ele é acessível e ele é numa gama ali que mexe com bem-estar, com vaidade, com liberdade, normalmente existe também um componente emocional nessa decisão. A gente tem um pouco mais de elasticidade que o resto do varejo pelo que nós acompanhamos, mas a gente tem flexibilidade de mexer na combinação ali de fatores
na definição da política comercial do negócio. Obviamente que a gente investe um pouco mais em marketing, na divulgação do nosso produto, das nossas condições comerciais. A gente dá ali, eventualmente, um pouco mais de sessões de experiência para quem não conhece o nosso produto. Então, a gente está no mercado que tem uma possibilidade de várias ferramentas para a gente continuar estimulando o consumo. E com 21 anos de empresa, já ficou bem entendido como é que funciona, a gente domina bastante essa dinâmica de mercado. Perfeito. E trocando de indicador, né? Você falou de Selic, uma das suas respostas, de fato, acho que assim, é uma pedra no sapato comum para várias das empresas, né? A gente está com juros historicamente altos, né? O maior Selic para os últimos 19 anos. Como que vocês lidam, né? Como que é feita essa gestão do passivo? E se a gente provavelmente vai ver corte ou no final desse ano, ou talvez só no ano que vem, né? Como a grande parte do mercado espera, só no primeiro tri de 26. Se uma Selic começando a cair, é mais um vento a favor para vocês, dá para acelerar o crescimento com juros mais baixos? Ai, Selic é vento a favor para todo mundo. Porque a nossa Selic não é brincadeira, né? Mas eu acho que a gente está preparado para qualquer cenário de Selic. Obviamente que se a gente tiver um alívio aí da taxa, ajuda muito, porque a gente tem uma dívida importante. Embora ela esteja muito controlada, óbvio que a gente gosta que sobre um pouco mais de recurso para fazer a expansão e os investimentos que a gente tem nos nossos planos. E eu acho que se a gente ficar muito em função disso, fizer muito plano só em função disso, corre o risco da gente se decepcionar, porque muitas vezes a tendência era de reduzir por aí, e você vê que, apesar disso, o Brasil continua crescendo, né? Todo ano o PIB é positivo. Então, a gente, de alguma forma, consegue se superar e sair do outro lado, né? Todos os setores a gente tem situações mais ou menos desafiadoras, mas as empresas brasileiras têm bastante resiliência para gestão em cenários adversos, né? Perfeito. E, aliás, antes de a gente se encaminhar para o final aqui, que eu ia perguntar, a gente citou a Argentina várias vezes no papo aqui, eu acho que é sempre um case interessante, porque lá, de fato, tem um macro exponencialmente mais caótico do que aqui, né? Nos últimos anos mudou muito, teve hiperinflação, agora trocou o governo. A gente trouxe um executivo aqui que acabou falando bastante sobre o tema, que foi o Ricardo Wolff, da Kenvue, que é a dona da Johnson & Johnson, tal, que é a empresa que spin-offou dentro da Johnson & Johnson. E ele tinha contado vários causos, assim, de como é que é lidar com um macro muito caótico, muito tempestuoso que é lá. Quanto tempo vocês estão na Argentina e o que vocês fizeram nos últimos tempos para lidar com um ambiente de bastante incerteza? Nós estamos desde 2018 na Argentina, nós temos 28 unidades lá. A gente opera sob o nome Definite by Espaço Laser, na Argentina. Lá o nosso produto tem um público-alvo um pouco diferente, ela é mais posicionado ali entre A e B, enquanto no Brasil a gente pega da classe A à classe E. Então, a gente lida com um público na Argentina que tem um pouco menos de abalo em cenários mais desafiadores. Então, a gente tem crescido, tanto em termos de unidades quanto em termos de receita na Argentina, gestão muito bem feita. Temos executivos lá que começaram o negócio do zero, são nossos sócios lá, e eles têm um entendimento da dinâmica do mercado muito bom. Então, a gente consegue criar esses mecanismos de defesa e continua crescendo, independente do tipo de governo que você tem lá no momento. Perfeito. Teve alguma vez que vocês foram pegos de surpresa, que vocês tiveram que tomar decisões muito drásticas por ter esse macro um pouco tempestuoso? Olha, eu acho que talvez tenha sido um pouco mais desafiador no pós-pandemia ali, quando estava executando a tese do IPO e a companhia já tinha uma alavancagem relevante, e essa alavancagem foi constituída ali num momento de Selic muito diferente do que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, com todos os planos que estavam desenhados e alguns não dava para
retroceder, você tem que conviver com esse desafio. Eu acho que a gente tem se saído muito bem, mas durante algum tempo a companhia, obviamente, sofreu ali na relação das suas ações com o mercado, e agora a gente está fazendo todo esse trabalho para recuperar. Não, mas eu digo na Argentina, teve alguma vez que lá, por conta de ter esse macro tempestuoso, vocês foram pegos de surpresa, teve alguma coisa que... Eu acho que o que acontece na Argentina quando o cenário está um pouco mais estressado é parar de crescer na intensidade que a gente tem feito, né? É rever a estrutura de custos e de despesas, entender quais são as possibilidades para a gente ficar ali numa situação um pouco mais respaldada, eventualmente fazer algum hedge lá, porque nossos equipamentos e o nosso consumível que o equipamento usa para resfriamento são dolarizados, então algumas vezes a gente precisa de algum mecanismo de hedge também. E eu acho que isso foi muito bem feito, né? Porque a operação lá está muito saudável. Perfeito. Indo para os nossos momentos finais aqui, a gente tem o nosso momento Marília Gabriela aqui, que são de perguntas rápidas, perguntas para você responder em uma linha. Primeira delas, um executivo ou executiva que você admira, ou que marcou a sua carreira. Essa é meio ingrata, então você pode citar mais de uma pessoa para não desagradar ninguém. É que eu admire? Alguém que é sua referência, algum CEO, ou sei lá, algum executivo. Pode ser tanto uma pessoa que você interagiu na sua carreira, quanto alguém que você acompanha de longe, que é uma referência. Eu admiro muito os fundadores da Espaço Laser. Eles conseguiram criar um mercado que não existia. Então, é muito diferente você criar uma empresa ou um negócio de um produto que todo mundo conhece. Eles saíram do zero. Então, eles criaram o setor. Isso é muito complexo. Então, ali o Igor, o Paulo e o Tito, acho que eles têm um mérito gigantesco, porque depois que eles desenvolveram esse negócio, veio um monte de gente atrás, né? Era um produto que não era conhecido no Brasil, era um serviço que não era conhecido no Brasil. Então, admiro muito os três, porque a gente sabe que não é fácil empreender no Brasil e construir uma história de sucesso como eles fizeram. Perfeito. Os três estão no board ainda, né? O Paulo e o Igor estão. Ah, perfeito. E queria perguntar também um livro, um filme, uma obra de arte que marcou a sua visão de mundo. Pode ser tanto do mundo dos negócios quanto fora. Eu tenho alguns, né? Eu acho que recentemente eu li os livros da Carla Madeira e eu sou apaixonada por literatura. Também sou formada em letras. Então, sempre foi uma coisa que me alimentou muito na vida como ser humano. Tudo é Rio dela, para mim, assim, é uma obra de arte brasileira. Tem muito livro bacana de gestão que eu li. Mas eu acho que o do Satya Nadella me marcou muito, porque conta a entrada dele na Microsoft, sendo o sucessor de um ícone, Hit and Refresh, o nome do livro. Ele vem de origem indiana, né? Tem uma criação muito diferente do Bill Gates e foi ele que foi escolhido para sucedê-lo. Então, é uma história muito bonita. E me emocionou bastante em alguns momentos. Perfeito. Se tem um primo bem-sucedido, é difícil, imagina você ter o seu sucessor do Bill Gates. E o que eu ia perguntar, uma palavra que define Espaço Laser hoje, atualmente, no momento atual. Eu acho que é resiliência e inovação. Eu escolheria duas. Justo. E uma tendência que veio para ficar no ramo de depilação a laser? Uma tendência? Uma inovação, algo que vocês... Eu acho que é você não abrir mão do bem-estar que isso te proporciona, da liberdade que é você não ter pelos indesejados. Não vou fazer a pergunta clichê aqui de, poxa, diga uma dificuldade por você ter sido mulher executiva, mas vou pedir para você dar um conselho para uma mulher que quer ser CEO, que está no mundo corporativo. Só vai. Não tem barreira pra gente. Só vai. O resto é barulho. Como você vê Espaço Laser daqui 5 anos, em 2030? Eu vejo um grau de evolução bem expressivo, sempre tomando esse cuidado aí de manter o pé no chão, da humildade, sabe? De você ser líder, de você ter estabelecido o mercado que estabeleceu. Mas, por outro lado, a gente não tem ninguém que faça nada parecido com o que a gente faz, né?
Perfeito. Uma paixão fora do trabalho. Filhos. E para fechar, qual foi o seu melhor e o seu pior dia como CEO da Espaço Laser? O meu melhor acho que foi o reconhecimento de ter virado CEO da Espaço Laser, né? A gente trabalha toda uma carreira executiva para esse momento, então o fato de eu ter sido reconhecida foi muito bacana. Eu acho que o pior dia é aquele onde a gente entende que o mercado não está captando a mensagem. E que a gente faz tanta coisa, né? E que a ação vai para baixo de Quando R$1. Você trabalha bastante, a ação cai e você fica bravo. Mas assim, a gente sabe que tudo é temporário, né? Porque o bom trabalho, ele vai dar retorno em algum momento, né? A gente precisa aí acalmar um pouco a ansiedade, né? E confiar muito no que está sendo feito. Perfeito, Magali. Muito obrigado pelo seu tempo, viu? Eduardo, foi um prazer, parabéns, uma delícia essa conversa. Sucesso pra gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por ter reservado esse tempinho aí da agenda para falar conosco e obrigado também para você que acompanha a gente aqui do Dinheiro Entrevista, da Isto é Dinheiro. Lembrando que a sua opinião é a mais relevante, então, por favor, deixe aí nos comentários se você quer ver algum executivo, algum economista, alguma personalidade do mercado. Pode colocar suas sugestões, também deixe seu feedback. Não esquece de engajar, afinal de contas, né? Deixe seu like, compartilha com quem você acha que gostaria de ter assistido esse programa. Isso ajuda o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. E não só no YouTube, né? Porque a gente também tá no Spotify, você consegue ver aí na plataforma de streaming de áudio também, só digitar lá Dinheiro Entrevista, que você acha os episódios, não só em áudio, em vídeo, igual aqui no YouTube, você consegue achar os episódios do Dinheiro Entrevista e acompanhar todos eles lá na sua integralidade. Aqui no canal a gente tem o material todo, tem os cortes, tem os shorts, e lá no Spotify a gente sobe só os episódios completos. É isso, muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.